Bom dia, desculpa, problemas técnicos. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao Arton, ao Léo pelo convite ao FNT. Para mim, eu amo Araguaína. Para mim, é a melhor cidade que tem no Tocantins, então, se quiser me chamar de novo, fica à vontade, eu venho com todo o prazer do mundo. E eu venho aqui compartilhar um pouco, do meu conhecimento sobre agentes inteligentes. E porque essa é a nova era, na verdade, a atual era da inteligência artificial e quais os benefícios que trazem. Eu gostei muito da discussão final, parabenizar o Renan pela excelente palestra que passou aqui. Vamos complementar um pouco do que ele falou aqui com essa nova tecnologia, O colega de Agronorte aqui falou qual pode ser a nova tecnologia que vem junto com a IA, com o IoT, e talvez a resposta está aqui nos agentes inteligentes. Como apresentou o Luiz Carvalho, não vou apresentar de novo, pode passar isso aí, já está muito mais bem apresentado. Bom, eu começo a minha palestra indo um pouco da contramão do que está sendo falado, A IA estagnou, a IA chegou num ponto que ela não consegue mais evoluir. Não só sou eu que estou falando isso, não é só o Bill Gates que está falando isso, muita gente faz essa análise sobre a capacidade da IA evoluir e porque outras tecnologias têm que vir para poder se acrescer disso. Para contar essa história, eu quero voltar um pouquinho no tempo e falar um pouco sobre o início da IA. Como já foi colocado aqui, a IA não é algo novo. Essa tecnologia ela veio de 1943, então ela tem um tempo muito grande que ela está aí. De lá para cá, ela teve os chamados invernos da IA, ascensões altas, tanto teve muitos filmes, e tanto que teve épocas que ninguém falava mais sobre IA. Agentes inteligentes, os agentes também não são algo novo. Eles, em 95, a gente já tinha literatura sobre esses tais agentes, e porque tudo apareceu à tona ultimamente. Esse artigo, Attention is All You Need, fala exatamente de uma tecnologia que mudou a estrutura da IA atualmente. Ele incorporou o tal dos Transformers, que não é esses Transformers, é uma tecnologia que fez a IA se tornar mais acessível e criou-se o tal do ChatGPT. Esse T do ChatGPT é exatamente esse tal desses Transformers que fez essa IA generativa ser o que ela é hoje. Para vocês verem o impacto que teve isso, obviamente vocês conseguem sentir como a IA é presente em nossas vidas, mas em números, o Netflix demorou 3 anos e meio para chegar a 1 milhão de usuários, o Instagram, que foi o nosso último recordista, 2 meses e meio para chegar nesse 1 milhão, e já o ChatGPT levou 5 dias para alcançar 5 milhões. Como essa tecnologia foi impactante e se popularizou tão rápido assim. Vendo essa ascensão gigantesca, maravilhosa, muito rápida sobre a IA, a gente pensa, não, vai dominar o mundo todo, vai evoluir até o infinito e além. Mas hoje ele é um grande elefante cansado. É uma estrutura muito grande, uma tecnologia muito grande, mas começa a ter sinais de cansaço e diminuir sua evolução. Para você ter uma ideia, o ChatGPT 3.5, ele usou 75 bilhões de GPUs para serem treinados. Então ele usou essa quantidade de GPU para poder conseguir treinar o modelo de IA que é o 3.5. Para a gente conseguir o 5, estima-se que vai levar 10 trilhões de GPUs para isso. Esse pontinho para aquilo. E gastando tudo isso em tecnologia, energia, recurso e tempo, a gente ainda tem um grande problema. A IA estagnou e o ChatGPT-5 provavelmente não vai ser tão bom assim, não vai acompanhar o gasto dentro de tudo isso. A gente percebe, as IAs saem versões e versões, mas a gente não vê grandes diferenças entre um e o outro. Melhorou isso, responde melhor, formata, traz código. Na verdade, o que acontece aqui? Eles estão colocando várias funcionalidades horizontais
porque eles não conseguem mais crescer verticalmente essa tecnologia. E por isso eles colocam código, aparece imagem, vídeo, eles estão crescendo para os lados, não para cima. E quem que vem substituir, ou quem que vem complementar essa estagnação de uma forma efetiva? O tal dos agentes inteligentes. Pode passar. Bom, e o que são esses tal dos agentes inteligentes que todo falou aqui? Agente inteligente nada mais é do que um programa, um software, que consegue interagir com o ambiente, coletar dados e usar esse dado para realizar tarefas determinadas. Basicamente isso é que um tal desse agente faz. Isso é muita coisa. O grande passo que torna ele tão eficiente, tão diferente, é a questão de realizar tarefas. Esse é o grande pulo do gato dos agentes inteligentes. O próprio nome agente já fala, né? Se refere àquele que age. Então, a IA não só vai responder você, ela vai ter um poder de agir a partir da inteligência dela. 2022, eu fiz uma palestra, inclusive, lá no TEDx, que é Não Tenha Medo da IA. Porque realmente a IA naquela época, 3 anos atrás, ela não era nada mais nada menos que um chatbot. Se você comunicava, ela fazia tudo por trás e respondia para você isso. Hoje em dia, com os agentes inteligentes, eu começo a repensar essa frase minha. A partir do momento que ela consegue realizar tarefas, aí, não sei quem é desse time aqui, o Exterminador do Futuro, eu começo a pensar que a gente pode ter um pouco de preocupação em relação a IA ser perigosa para a gente. Por quê? Vou explicar depois. Isso é uma previsão do próprio fundador do ChatGPT. Ele falou que a IA tem 5 níveis de maturidade. O primeiro é o chatbots, linguagem conversacional, como a gente utiliza hoje em dia, como vem desde a primeira fase. A segunda é os raciocinadores. Vocês viram que a IA hoje em dia tem aquele negócio de raciocinar, né? Essas novas versões do ChatGPT, do DeepSeek, enfim. Você pergunta alguma coisa para ele, dependendo do modelo, ele para pensar e depois responder algo mais complexo. Isso é a fase da raciocinação. Então, a gente já tem isso já implantado já no seu nível mais puro. O terceiro nível, que é o nível que a gente está hoje, é exatamente o nível dos agentes. Os agentes inteligentes hoje é exatamente a nossa realidade, é o que está vindo de mais moderno e atual e o que está sendo mais investido pelas empresas. Hoje as notícias, para quem está dentro da área, vê que todo mundo só fala de agente inteligente. Para a grande mídia a gente vê muito videozinho de meme, mas para quem vê o mercado, a gente vê os agentes inteligentes como um grande boom. Aqui é um gráfico de pesquisas do Google, e a gente vê que 2025 inteiro, a gente está nesse gráfico ascendente. Isso aqui, em 2022 até 2024, até o final de 2024. 2025, o agente subiu aí 75% da pesquisa, chegou aos 100% pontos do Google. Todas as grandes empresas estão criando ferramentas de agentes, ou agênticas, como falam. O Google está criando o agente Develop Kit, tem o protocolo que é deles, o AI de um brasileiro muito bom, N8N, que é uma grande ferramenta que é muito utilizada para isso. Enfim, tem dezenas e dezenas e dezenas de ferramentas hoje para a criação, suporte ao tal desses agentes. E está uma corrida absurda. Para entender o que é esse tal desse agente, no modo mais prático, vocês entenderem o que é isso, vou fazer uma analogia com o ser humano. O ser humano, ele tem os seus sensores, que são os seus sentidos. Então, a gente enxerga, a gente escuta, a gente sente, tem um paladar. Isso é como a gente consegue entender o ambiente. E a gente tem nosso cérebro que, captando essas informações, processa a nossa mente e a gente executa com nossos atuadores. Mão, a fala. A gente tem diversas formas de reagir ao mundo com os nossos membros e outras características humanas. E o que tem isso a ver com os agentes inteligentes? Eles são basicamente a mesma coisa. É o nosso robozinho, que ele vai ter os sensores dele, e aqui vem o nosso colega,
muitas vezes é o IoT, vai ter uma câmera, sensor de temperatura, sensor de umidade, vai ter um sensor de luz, vai ter um microfone para escutar a voz, ou ruído, ou barulho, enfim. E a forma que nós estamos mais acostumados a tratar IA, que é via texto. Então, o texto é um tipo de sentido também do robô. É uma forma de você, como se falasse com o robô via texto. Ele tem isso hoje, que é a grande diferença dos agentes de hoje para antigamente. Os agentes, antigamente, não tinham cabeça, eles eram apenas automadores. Então, ele, se sentia uma presença, liga a luz. Era um bom de se, sim, se não, sim, se não. Agora não, eles pensam, eles conseguem raciocinar, eles conseguem entender o ambiente, raciocinar em cima dele e tomar uma ação. E hoje essa ação ou devolver um texto, ou um vídeo, ou um áudio, ou ligar alguma coisa, desligar alguma coisa. E o mais poderoso de todos os poderes de atuação do robô é a capacidade dele executar qualquer tarefa na internet. Imagine que esse robô está ligado na internet, ele pode fazer qualquer coisa que ele tenha autorização para fazer, desde ligar uma lâmpada, quando ele quiser, ou lançar um foguete nuclear, se ele tiver acesso. Então, ele tendo esse acesso ao mundo da internet inteiro, ele tem poder para poder fazer o que ele quiser, o que dá uma capacidade muito grande para esse nosso agente. Aqui, por exemplo, é uma ferramenta daquelas que eu falei, que você pode criar o seu agente inteligente. Ele tem mais de 10 mil conexões com diversos serviços da internet. Isso você vê. Então, ele consegue desde ligar seu telefone, desligar ele, postar no Instagram, tocar uma música no Spotify, enfim. Aqui ele consegue fazer dezenas e dezenas de centenas de coisas, utilizando apenas a sua capacidade de raciocinar. Na parte de logística, você já deve estar bem acostumado com questão de otimização de roteamento, gestão de frota, utilizando rastreador, sensor, questão de manutenção preditiva, que usa IA, assim que vocês, atendimento automatizado via chatbot, gestão de estoque também, né, acompanhar toda essa qualidade. Isso já é de praxe, coisas que vocês já vêm escutam bastante a falar há bastante tempo que isso vem acontecendo. Os agentes, e essa parte é a parte que eu mais gosto, porque é a parte que eu trabalho, eles agora estão vindo para dentro dos sistemas. Então, isso aqui é um sistema voltado também para logística, em que implantaram dentro dele um agente em que você pede alguma coisa para o agente, ele entra no sistema e faz tudo que tem que fazer, gera nota para você, dá relatório, a notificação, enfim. Ele consegue ler o sistema inteiro e executar uma tarefa que você ia fazer anteriormente. Até vai de encontro com, eu não sei qual dos três falaram, sobre o que você pega uma coisa do sistema, informação, joga no ChatGPT para poder fazer uma análise sobre aquilo. Então, o agente, ele, ao invés de você fazer isso manualmente, tanto o Renan falou aqui, né, que hoje em dia é um novo manual, você fazer alguma coisa, jogar lá dentro, extrair e analisar, o agente vem exatamente para automatizar as coisas, só que utilizando a IA. Então, tudo que você faz hoje, que você faz aqui manualmente um processo, joga na IA para depois escolher o resultado, hoje você vai ter isso automatizado por esses agentes. A questão da palestra, por exemplo, ali, eu gostei muito do exemplo, ele gravou o áudio, do áudio mandou para um transcritor, da transcrição pegou ela, jogou no ChatGPT, para depois gerar uma análise sobre aquilo, e posteriormente, me corrija se estiver errado, jogou num GAN-AI que ajudou ele a criar um esboço da palestra, e aí ele editou a parte em cima daquilo. Isso, todos os processos, poderia ter sido apenas um passo. Ele simplesmente teria mandado o áudio para um agente que fizesse para ele. Então, os passos teriam sido feitos todos automaticamente por esse agente. Isso é o que, inclusive, o CEO da Microsoft falou. Ele fala que essa camada da aplicação, como a gente conhece hoje, está tudo se transformando em um agente. No final, a maioria dessas telas de sistema que você tem que apertar diversos botões, fazer o upload, trazer informação de um lado para o outro, vai acabar onde você vai ter um agente, você pede uma coisa para ele,
ele vai no sistema e faz tudo para você. Então você não vai ter mais essa interação manual como a gente conhece hoje em relação aos sistemas. Assim fazendo que perder muito menos tempo. Essa aqui é a minha empresa. Eu tenho empresa de financiamento, de investimentos imobiliários. As pessoas querem investir no ramo imobiliário, dão dinheiro para mim, eu invisto no ramo imobiliário, retorno o investimento dele acrescido do que a gente ganhar nessa operação. Como é que a gente consegue fazer, maximizar esses ganhos? A gente tem um robozinho que ele vai na internet inteira, vasculha preço de lote, preço de casa, preço de leilão de imóveis, busca todas essas informações, vou passar, e devolve para a gente no nosso robozinho, trazendo todo o resumo. Joga isso no IA, essa IA analisa todos aqueles dados que eu tenho sobre imóveis, e ali ele vem falar para mim, olha, gostei desse imóvel, desse aqui, por isso. Sai buscando características desses imóveis que traz para a gente uma visão sobre o mercado, se vale ou não. A gente analisa esse resultado e vê se aquilo é uma oportunidade ou não de investimento. Isso gera também para a gente um dashboard, onde a gente consegue saber o valor médio de tudo e analisar todo o mercado a partir desse nosso dashboard, não só pelo robozinho. A gente tem um outro problema nisso tudo. Exemplo, o OLX, que é um dos canais que a gente busca informação, quando a pessoa cadastra, muitas vezes ela erra no cadastro. Nesse exemplo, por exemplo, a pessoa colocou que o imóvel tem 1 metro quadrado. E lá, Palmas tem um grande problema em relação aos bairros, só tem 2 grandes bairros principais no plano diretor. Plano diretor norte e plano diretor sul. Ou seja, 90% de Palmas está em 2 bairros. Não tem como a gente ter uma visão sobre qual parte é mais valorizada ou não. Dentro desses bairros tem as quadras, mas as quadras não são bairros, então ele não considera como localizações. Só que, se você olhar lá em cima, eu tenho a informação da quadra e o tamanho correto. Normalmente, eles não cadastram certo aqui, mas no título eles colocam certo. O que a gente faz? A gente pega o nosso robozinho, lê as informações, não só informações que estão cadastradas, mas as que estão escritas, e extrai disso também as informações. Exemplo, temos lá 7.000 anúncios na seção de imóveis. Seria humanamente complicado analisar 70.000 de uma por uma para tirar essa informação. A gente solta nosso robôzinho lá dentro, ele captura tudinho, analisa, extrai a informação que a gente quer e salva para a gente tudo isso, sem nossa interação humana fazer esse problema. A gente também tem uma corretora inteligente, que a gente colocou o ChatGPT dentro da Alexa, onde quando a pessoa entra dentro da casa, a própria corretora ela fala com a pessoa e tenta vender já, fazendo simulação de financiamento, apresentando a casa, localização, valores e tudo mais, automaticamente dentro da Alexa. Eu também, eu sou, na verdade, servidor público da Defensoria Pública, e lá também a gente está aplicando IA em vários fatores lá, em todos os agentes também. A gente tem, por exemplo, a questão de honorários, que é o quê? Defensoria é um advogado que ganha também quando ele ganha causas. Só que a gente, nisso ano passado, em meio do ano passado, a gente estava com 59 mil processos para analisar. Aí isso tem 2 pessoas que analisam processo por processo da defensoria para saber se a defensoria ganhou ou não aquilo. Começo desse ano estava 70 mil, e essas 2 pessoas trabalhando igual a louca. Elas analisam 55 processos por dia cada uma. E atualmente, eu acho que semana passada, pode passar de novo, estamos com 80 mil, ou seja, mesmo analisando todo dia 55, esse número só cresce. Ou seja, inviável para um ser humano conseguir acompanhar a velocidade que está chegando esse processo. Solução, um agente que consiga ler processo por processo e dizer quando a defensoria ganhou ou não aquele processo. E é o que a gente fez. A gente fez um agente inteligente que vai ler os processos todos, vasculha tudo, passa para a IA, aí analisa, ele define se passou ou não e cadastra no sistema a informação se tem ou não ganho para a defensoria naquela causa. Ela consegue fazer 10 mil processos por dia, a análise dela. A gente está fazendo uma fase de teste, até o final do ano a gente quer tentar pelo menos zerar o que a gente tem hoje lá de casos mais complexos. Beleza, Luiz, falou, mas ainda está muito complicado, não consegui entender, não consigo trazer isso para a minha realidade. Eu não sou programador, então
como que eu vou ter acesso a esses tais agentes inteligentes? Porque não adianta só você falar que tem, que funciona, e eu não consegui usar ele. Eu procurei um exemplo para trazer o mais fácil possível. Até achei exemplos bons aqui, mas esse aqui foi um bem tranquilo que eu vi na prática a criação de um agente nessa área. Esse rapaz aqui, ele fica na parte de recebimento de produtos logísticos na empresa dele. É isso que ele falou. E ele recebia, como o sistema dele não tinha integrações, ele recebia os pedidos de entrada por e-mail. Aí ele pegava cada um desses dados das entradas, aqui tem 4, mas se fosse 100, sei lá quantos fosse, e cadastrava na planilha e passava para o pessoal de TI jogar no sistema, cadastrar isso no sistema. Então sempre ele fazia esse processo, todo santo dia, chegava vários e-mails, ele pegava e-mail por e-mail, botava na planilha cada um e jogava isso e mandava para o pessoal da TI poder cadastrar. Então você via que é um processo demorado que dependia de várias pessoas para poder fazer isso. Ele pensou o quê? Vou criar um agente inteligente para isso. Esse ele criou. Essa ferramenta aqui ele está usando é o N8N, uma tese que eu mostrei no início. Ele fez esse fluxo simples em que ele colocou o robozinho dele para estar vinculado no e-mail dele. Assim que o e-mail chega, ele detecta que aquele e-mail é um pedido de entrada, processa aquilo utilizando a API do OpenAI, joga aquilo num dado estruturado e vai no Google Planilhas dele e já cadastra. Ele podia até colocar no final que já enviasse o e-mail para a galera da TI cadastrar automaticamente no final, porque ele já vinculou o e-mail, no final ele já enviava, ou seja, ele não teria trabalho nenhum. Provavelmente ele colocou aqui para poder ele ter um controle em cima daquilo, ver se estava tudo ok antes de enviar. Provavelmente isso. Mas ele consegue, inclusive, fazer de ponta a ponta, automatizar isso com esse processo. Essa ferramenta é gratuita, inclusive, você pode instalar ela no seu computador, no seu servidor e utilizar ela gratuitamente. Você pensa, mas eu quero ter trabalho de instalar um trem desse aí, que não é trivial instalar o N8N, tão trivial assim. Beleza, temos alternativas. Essa é outra ferramenta que é o Make, essa que se não instalar nada, dá uma conta gratuita até certo ponto, depois você tem que pagar, mas esse é o mesmo fluxo que ele colocou lá. Então você consegue vincular o seu e-mail, vincular o ChatGPT, transformar no dado estruturado e jogar dentro da planilha para você. Então ele conseguia já automatizar todo o processo de ponta a ponta, utilizando ela também. Aqui é o resultado da análise daquele e-mail. O e-mail chegou, automaticamente chegou na planilha toda a informação que ele precisa. Beleza, vamos falar mais sobre isso. Começou a ficar interessante, começou a ficar mais próximo de você. Mesmo assim, você ainda acha difícil mexer naquelas ferramentas. Temos uma solução que não é exatamente um agente inteligente, mas são conhecidos como assistentes inteligentes. Que aí já é um ponto que já facilita muita coisa. No ChatGPT, por exemplo, no cantinho aqui tem o tal dos GPTs. GPTs são nada mais nada menos do que esses assistentes que já tem um prompt já escrito e que neles você tem especialidades dentro dele. Você pode botar uma base de dados sua em que ele vai executar várias coisas. Aqui é alguns dos GPTs que já são prontos já. Então você pode utilizar das dezenas de centenas de GPTs, de assistentes que já tem lá já. Por exemplo, tem o Humanize AI, que serve para tornar o texto gerado por IA mais humanizado. Então você, o texto está muito robótico, não percebe que é o ChatGPT que escreveu isso aqui. Então você joga dentro dele, ele vai escrever de uma forma mais humana, mais natural possível. Temos, inclusive, o que a professora Mariana trouxe para cá, o Consensus, dentro do próprio GPT. Então, eles trouxeram o Consensus, a API do Consensus, colocaram dentro dele aqui para você poder usar na plataforma. Eles fizeram aqui dentro, provavelmente, que a gente chama de tuning, uma melhoria do resultado que o Consensus faz dentro do GPT. Tem de geração de imagem, tem de programação, tem um Canva, que é muito bom, que eu vou até mostrar aqui agora para passar o Canva. Vou passar. Aqui dentro você consegue criar, eu não sou muito bom em design, não tenho muita ideia. Você pode utilizar o GPT e esperar, eu quero uma arte de aviões para poder botar no Instagram. Só escrevi isso, ele criou várias opções de artes. Então, que eu clicar aqui, ele já cria essa arte todinha dentro do Canva para mim. Tem esse de fitness aqui, que é muito bom. Eu quero um treino
de ABC, que a gente chama 3 dias na semana, você repetir. Ele fala, eu quero 4 dias na semana, eu quero melhor infeliz. Ele consegue distribuir seu treino, trazer melhorias dentro do seu treino muito bom. Eu gostei muito de utilizar ele. Vou passar o próximo. Tem a seguir da saúde também. Ele melhora muita coisa que você ir pesquisar no Google ou pesquisar no GPT que não está muito bom. Então ele consegue fazer aqui eu fiz um teste, eu coloquei uma conversa de médico-paciente, passei a transcrição dele para aqui, eu pedi para ele fazer a receita médica sobre aquele atendimento do médico. Passou aqui, eu fiz o teste com o médico, passei para o médico fazer esse receitaria aqui e bateu praticamente tudo que o médico iria fazer, ele acertou. Então, eu achei que foi bem positivo. Beleza. O problema daqueles GPTs lá é porque ou você utiliza os prompts, ou você paga o chat GPT ou Plus para poder criar o seu. Você pode criar o seu, inclusive, para poder fazer aquilo. Não querendo pagar, a gente tem o Google AI Studio também, que foi citado pelo professor, em que você consegue dentro dele gerar um prompt, né? Só que você define um prompt base e você, sempre que você for utilizar ele, você pode utilizar o mesmo chat para poder fazer a mesma coisa sempre. É uma forma de fazer isso? É uma forma. Não é a melhor. Ela é tão poderosa, o professor inclusive adiantou, ela é muito poderosa, mas às vezes é um pouco mais complexa por trazer muitas coisas para você. É boa, mas se você quer menos trabalho, tem opções melhores. O Google também lançou esse Notebook LM que, para estudos, ele é fantástico. Não tem, na verdade, no mercado uma ferramenta para estudo melhor do que o Notebook LM. Dentro dele você consegue colocar 50 arquivos gigante, 200 mega, um arquivo muito grande de texto. E ele é um dos poucos, ou o único, que consegue vasculhar dentro desses arquivos de forma perfeita e assertiva. Você consegue criar, a partir dele, um podcast. Não, eu quero que crie um podcast em português. 2 pessoas comentando sobre aquele assunto. Ele gera um áudio completo lá para você poder escutar toda a explicação em uma conversa, um debate de 2 pessoas sobre o assunto que você colocar aqui dentro. Fluxograma, mapa, então, e perguntar coisas sobre ele, para ele explicar detalhes sobre aquelas informações. Ele é extremamente assertivo. Mas voltando para os assistentes, de forma mais assertiva, como vocês podem usar? Aproveitar aqui, inclusive, a dica do professor, foi muito boa, de você usar o e-mail de você de estudante para ter os 15 meses gratuitos de utilizar o Gemini. O Gemini vem com uma proposta muito boa em que você pode criar os seus próprios assistentes gratuitamente. E juntamente com essa possibilidade de utilizar ele, a versão paga, você tem uma ferramenta extremamente poderosa aqui. Então, eu quero criar, vou fazer um exemplo aqui prático, eu vou criar aqui aquele mesmo agente que aquele rapaz de logística criou lá para poder ler o e-mail e gerar a planilha dele, só que sem precisar automatizar tudo. Como é que eu faço, Luiz? Eu vou lá, então, no Gemini normal, Gemini que vocês utilizam sempre. Aí do lado, em que tem lá, veja alguns gems, o português dele é muito ruim. Você clica nesse link lá, aí vai aparecer essa páginazinha bonitinha, você vai lá em novo gem, pode passar, e pronto, vai aparecer essa telinha aqui. O que eu fiz? Eu criei um promptzinho para poder ler aquele e-mail e transformar aquele e-mail em uma planilha para que eu possa, então, copiar e jogar dentro do Google. Eu faço meio manual, mas se eu fizer isso, esse gem, toda vez que eu ter essa demanda, ao invés de ir no ChatGPT, digitar o prompt, ou procurar meu prompt, copiar, colar, jogar lá, depois mandar o arquivo, eu crio esse gem, e toda a informação, toda a prática, tudo a mecânica de análise daquele texto vai estar aqui. Pronto. Coloquei aquele prompt lá, criei, eu acabei de criar um Gemini só meu. Esse Gemini está com as instruções que eu passei e ele exclusivamente serve para analisar o conteúdo daquele e-mail e transformar aquele e-mail em uma planilha. Joguei o texto do e-mail lá, copiei e colei, ele devolveu para mim o quê? A planilha. Só copiar,
colo na planilha, vai estar estruturadinha, já mando para a equipe da TI, no caso dele, e está resolvido. Esse aqui é o resultado daquela jam que eu criei. Então, prático, rápido, facilita muito, não é exatamente o agente, mas se você quer ter menos trabalho e ter resultado, jam pode ser uma solução muito boa. Espero que tenha contribuído para vocês e muito obrigado.